Bom dia, irmãos. Hoje nós estamos na segunda aula que nós estamos tratando sobre o ensino, para nos apoiar com relação à assembleia que nós teremos em outubro para a eleição de oficiais. Esteve conosco domingo passado o pastor Jonathan e hoje está aqui o pastor José Roberto. E eles, tanto um quanto o outro, fez um seminário específico para oficiais recentemente. E por isso que eles estão aqui hoje para trazer a palavra para nós, nos ajudar com relação à questão de liderança, como escolher os líderes que vão estar compondo o próximo mandato, a partir de 2025. Muito obrigado, pastor, pela sua presença aqui. Que Deus o abençoe. Tenho um carinho muito grande por ele. Foi meu companheiro aqui há um tempo de trabalho, trabalhando um do lado do outro numa empresa. Mas Deus chamou para um ministério muito melhor do que trabalhar no setor privado, E Deus o tem abençoado bastante. Nós vamos orar. Bondoso Deus, na Tua presença, Senhor, estamos aqui para clamar Tua graça e Tua misericórdia. E que o Senhor mesmo, através do Teu Santo Espírito, use o Teu servo para trazer um ensino da Tua palavra para nós. Sabemos que ela é viva, que ela é vida e que ela venha trazer o ensinamento que nós precisamos para nossos corações, nossas mentes e para a Tua igreja, Senhor. Nós te louvamos pela vida do Teu servo e que ele seja, Senhor, vaso nas Tuas mãos. Abençoe o Senhor e nos abençoe através dele. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Obrigado, Carlão. Carlão. Presbítero aqui, ele? Presbítero Carlos. Melhor, né? Presbítero Carlos. Secretaria de Oficiais do Vale do Paraíba. Nós temos trabalhado aí com algumas igrejas. Como o Carlos falou, sou presbítero aí, sou pastor, Já há algum tempo aposentado, sou aposentado, velhinho, E a gente está aí trabalhando em prol da obra do Senhor. Nós temos feito esse trabalho de Secretaria de Oficiais da MEAR nesse ano, já rodamos aí algumas igrejas, Cabo Frio, Queiroz, já fizemos um encontro aqui em São José dos Campos. Agosto vamos ter lá no nosso Oeste Paulista, falando sobre diáconos, presbíteros e para diáconos e presbíteros e para os aspirantes a tal. Quantos diáconos temos aqui? 2, 3. 3 diáconos. Cadê o resto dos diáconos? Não é para falar para diácono hoje? Tem lá em cima, tem diácono? Não? Já conversei com o Ariel lá agora há pouco. O Ariel queria pregar a palavra para mim. Eu falei que eu era desviado, que não sei o quê. Não, aí estava ele e o Gabriel lá. Aí eu não, mas o senhor quer entrar? Eu falei, não quero entrar, não gosto de igreja. Aí ficou os dois lá tentando me convencer, Mas aí o presbítero, quantos temos? 1, 2, tem mais presbítero, rapaz, do que diácono aqui. Diaconisa. Aqui não tem diaconisa? Por quê? Por quê, Carlos? Aí, tá vendo? Difícil, né? Algumas igrejas que nós somos aí tem diaconisa. Não confio nas mulheres. Muito bem, tá vendo? Já tem algumas questões aí que são levantadas, Preconceito, olha, nossa. Mas quando a gente vai para a Bíblia, o que a Bíblia fala de diaconisa? Então, mas o que a Bíblia fala sobre diaconisa? Nada. E quando tem lá, vamos ver a fulana que foi diáconos, a palavra é masculino, E aí Paulo não teria escrito o que ele escreveu em Timóteo,
né, para Timóteo, dizendo que os diáconos sejam maridos. Ele tem que escrever, então, as diaconisas sejam maridas de uma só mulher, né? Ou de um só homem, né? Desculpa, de um só homem, né? Então, a gente precisa pensar exatamente naquilo. Tem alguns aspirantes para diácono aqui? Não tem nenhum aqui. Não, mas não pode, não. Quem que quer ser diácono aqui nesse próximo mandato? Faz a pergunta no final, aí vamos ver. Eu sei que domingo passado o pastor Jonathan esteve aqui, pregou, falou sobre presbíteros, né? E quando a gente vai para a Bíblia, a gente olha sobre presbítero e diácono, você tem Timóteo, você tem Tito, e lá já tem as especificações necessárias para que cada um possa exercer aquilo que ele vai exercer dentro do diaconato ou dentro do presbiterato, certo? Eu não vou pregar a Bíblia, eu não vou pregar a palavra, eu vou citar a Bíblia, mas eu quero trabalhar com vocês um outro contexto, a parte mais prática daquilo que é ser. Tá bom? Quem é diácono aqui mesmo? Levanta a mão. Qual o nome do irmão? Jadiel. Fábio? Daniel. Por que vocês são diáconos? O que é trabalhar na obra? Serviçais. Nós estivemos em Queiroz, e aí estávamos lá tomando um café de manhã, aí caiu uma xícara lá, quebrou mesmo uma xícara. Rapidamente já chegou um com uma pá e uma vassoura, e já recolheu, e tinha um outro assim do lado. Quem que era o presbítero, quem que era o diácono? Por que o presbítero não pegou e foi lá e fez? Ô diácono, é essa a função? É essa a ideia? Se você é chamado por Deus para servir, e a gente olha para a possibilidade do servir, todos nós somos chamados para servir. Diácono, presbítero, pastor, membro de igreja, qualquer um. Aí quando eu volto para o diácono, porque a minha função aqui hoje é falar diácono, ainda bem, né? Se fosse de presbítero, hoje você estava mal comigo, hein, bicho? Hoje você estava mal. O diácono, você foi chamado para quê? Para servir? Para ser serviçal? Aí eu perguntei para como é que chama? O Ariel? Não, o que está lá fora. O Ariel. Aí conversei com ele e com o Gabriel. O Gabriel falou que tá aí e tal, não sei o quê, pensando, né? Tal, beleza. E aí, Ariel, o que é ser diácono? Eu não disse que eu era pastor, não disse que eu ia falar aqui, não disse nada, tá? Cheguei ali como alguém que queria entrar na igreja. Aí ele foi falando para mim que ser diácono é... Ele não está aqui, eu queria que ele tivesse aqui. Eu falei, queria que você ficasse lá dentro, cara. Ah, não, a gente abre porta, fecha a porta, a gente fica aqui fora no plantão, a gente faz essas coisas. Atende a ceia, põe a ceia, tira a ceia, cesta básica. Eu falei, só isso? Será que é só isso? Essa é a pergunta. Mais coisas, o que mais? O que mais? Podemos e fazemos. Legal. O irmão ia falar? Né? O pintor não é melhor que o carpinteiro. Mas esse conceito ele é católico, que vem do padre, o bispo, o arcebispo, o cardeal, o papa, é uma hierarquia.
Na igreja reformada não tem isso. Todos nós servimos. Exatamente. Então, são dons diferentes. Cada um tem um dom diferente, mas os dois não têm essa relação hierárquica. Perfeito. Agora, eu perguntei se tinha algum aspirante ao diaconato aqui, mas não tem ninguém aqui, né? Vocês que são diáconos hoje, vocês têm acompanhado alguém que quer ser diácono? Vocês têm ensinado para esse aspirante ao diaconato o que é ser um diácono? Ou vocês simplesmente elegem o caboclo, bota ele aqui e fala assim, agora você tem que fechar a porta, abrir porta, colocar a ceia. É isso que vocês falam para ele? É, né? Olha lá, estou gostando do irmão ali, ó. É. Todas as mulheres, desculpa, as mulheres aqui da igreja são diaconisas. Sim. Só não tem o título. Só não tem o título, exatamente, né? Agora, vamos pensar aqui então, rapidamente, porque eu só tenho 2 horas para falar com vocês. Quando a gente olha para os objetivos, né? Quais são os objetivos, então? Despertar os oficiais para o conceito oficial, servo. E o servo tem que ser mais o quê? Participativo. Como que você é mais participativo? Além de fechar a porta, abrir porta, servir ceia. Como que você pode ser mais participativo? Trabalhar a excelência do oficialato na igreja local. Despertar homens da igreja para a participação no processo de liderança local nas seguintes áreas, espiritual, social e administrativo. Esse material aqui, meus irmãos, que eu estou apresentando para vocês, eu não sei se algum de vocês já conhece, mas isso daqui é do presbítero José Carlos. Lembra do presbítero José Carlos? Então, ele trabalhou muito essa área de oficialato e como eu tenho contato com a irmã Isolina, eu pedi a ela se ela podia liberar para mim esse material para que eu pudesse falar nas igrejas, continuar o trabalho que o presbítero José Carlos fazia lá atrás, tá bom? Então, algumas coisas eu alterei, acrescentei algumas coisas, tirei outras, mas 80% aí é dele, tá? Não é material meu. Isso já é algo que já foi falado, que já foi mostrado e que já foi trabalhado. Então, quando eu pergunto para vocês, diáconos, né? Pena que só tem 3 diáconos. E quantos diáconos tem na igreja? Tem uns 30. 10 diáconos. E tem os que estão querendo ser. Aí já é diferente, né? Gente, espiritual, social e administrativo. O diácono ele tem que ter essa questão em mente. Porque diácono não é só para abrir porta, fechar porta e servir ceia e não sei o quê. E entregar uma cesta básica. Como é que vocês entregam cesta básica aqui? Você faz uma cesta básica, vai lá, como é que é o nome da irmã aqui? Conceição. A irmã Conceição está precisando de uma cesta básica. Ela não me contou, não. Mas aí precisa levar uma cesta básica para a irmã Conceição. Aí como é que faz? O diácono pega a cesta básica, joga nas costas, chega lá. Aí, irmã Conceição, foi um prazer revê-la, viu? Deus abençoe, vou orar, ela orou, tchau, até logo. É isso? É só isso? Não. Então nós temos que pensar um pouco mais a respeito dessas questões, por quê? Porque se nós simplesmente andarmos aí no sistema robô, né? Aí não funciona, a igreja não anda, a coisa não caminha, né? Quando a gente olha para a questão a maior habilidade de um líder, desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns, quando eu perguntei aqui se você, diácono hoje, você anda com alguém e você ensina esse alguém a ser diácono, porque você precisa ensinar o aspirante a diácono a ser diácono. Eu também tenho, irmão, um monte.
Bom dia, irmãos. Eu levantei a mão antes dela. Eu queria só colocar uma observação em relação a essa sensibilidade que muitas vezes é necessária no trato com o irmão, né? Colocar o exemplo, por exemplo, né? Você vai lá e simplesmente leva a cesta básica, joga nas costas e leva lá e entrega para a irmã. Nesse sentido, eu acredito que é fundamental a parceria entre a esposa e esse diácono. Porque as mulheres têm uma visão diferente, uma forma de lidar com o ser humano de uma forma diferente. E muitas vezes, eu acredito, pelo menos é o que eu vejo algumas vezes, inclusive as esposas às vezes são excluídas desse processo todo. A coisa, de fato, entra num modo um tanto quanto automático de suprir aquela demanda sem observar a necessidade. Exatamente. Então, nesse sentido, eu acredito que também exista uma necessidade das esposas dos nossos líderes serem trabalhadas, consideradas, orientadas, serem acompanhadas, para que esse trabalho possa ser mais completo e da forma, de fato, que venha caracterizar a igreja. Eu concordo com a irmã. Eu acho que a senhora... Como é que é o nome da senhora? Ludmila. Dona Ludmila. Eu acho que a senhora está certa, né? Porque se nós pensarmos que a nossa irmã aqui... Não, eu sei. A senhora é casada? Não é casada. Então, ela não é casada. Ela mora sozinha. Aí eu vou chegar eu, diácono, lá, e vou ficar lá com a irmã Conceição, lá conversando com ela na casa dela, e ela não é casada. E aí? Problema. Então, eu tenho que levar a minha esposa. O que a irmã Ludmila disse é certo. Os diáconos têm que estar acompanhando, as esposas têm que estar acompanhando seus diáconos, assim como os presbíteros também, né? Sempre em visitas, sempre nessas questões que a gente tem que fazer. Mas voltando aqui um pouquinho, a irmã aqui tem uma pergunta. Então, a respeito desses títulos mesmo, porque eu não consigo saber qual é a diferença entre das funções do diácono e do presbítero e do crente, de forma geral. Porque, assim, segundo o que se ouve, o presbítero tem responsabilidade espiritual sobre os irmãos, mas o diácono também tem. Então, nós vamos chegar lá. Aí essa questão do copo quebrado aí é obrigação de todo mundo, não é só do diácono. Exatamente. Eu não consigo saber exatamente o que é nós vamos pensando um pouquinho mais para frente aí, nós vamos ver isso. Mas quando a gente desenvolve habilidades em pessoas comuns, como que eu trabalho isso? Você sendo um diácono hoje na igreja, você sendo um presbítero, um diácono, seja lá o que for, você... lá na sua mesa administrativa, no dia que o pastor falou assim, olha, nós vamos agora fazer a eleição para novos diáconos, né? Nós vamos ter novos diáconos, e agora eu preciso que os irmãos, então, me indiquem pessoas, certo? Aí o diácono levanta a mão e fala assim, eu tenho o Zé das Couve, ele é muito bom para ele trabalhar como diácono. Legal, o pastor anota lá, Zé das Couve, aí ele vai procurar a vida do Zé das Couve, para ver como é que o Zé das Couve faz, como é que o Zé das Couve anda, se ele é casado. Diácono pode ser solteiro? E pastor, pode? Não? Tá bom, obrigado. Aí como é que o Zé das Couve faz, como é que o Zé das Couve anda, como é que o Zé das Couve não sei o quê. Beleza. Só que o diácono, como é que é o nome do senhor mesmo? O Jadiel diz que o Zé das Couve é bom. O Jadiel conhece o Zé das Couve. E aí? Mas aí o Jadiel... não andou com o Zé das Couve, não explicou para o Zé das Couve como é que é ser diácono, não disse nada, só indicou o nome dele na mesa. O pastor foi lá, avaliou, trouxe para o pessoal, para os presbíteros lá, os presbíteros também gostaram, o cara é bom, o cara é dizimista, tem o maior dízimo da igreja, o cara é bom, o cara é trabalhador, o cara não sei o quê. Vamos pôr o cara, vamos. Agora, Zé das Couve, você vai abrir porta, fechar a porta e colocar a ceia. Hã? Entendeu o que eu estou dizendo? Se o Jadiel não acompanhou ele, não explicou para ele, não ensinou para ele o que é ser um diácono,
Ele só vai abrir porta e fechar a porta, gente. Nós estivemos lá em Cabo Frio. Aí depois que eu falei tudo isso aqui que eu vou falar para vocês, uma irmã, que é diaconisa lá, ela disse assim para mim, pastor, eu não sabia que eu tinha que fazer tudo isso. Eu achei que era só para ficar na cozinha. Essa é a ideia, essa é a proposta. Por quê? Porque as pessoas não são ensinadas a fazer aquilo que eu já venho fazendo. Por exemplo, eu sou pastor, eu quero me aposentar, eu quero parar daqui uns anos, então eu tenho que trazer um pastor para andar comigo, para explicar para ele como é que funciona a coisa, como é que anda. Não vou simplesmente abandonar a igreja, ir embora e coloca o pastor que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem, ele que se vire. Não, não pode. Isso não funciona. No presbitério, no diaconato e muito menos no pastorado, né? Então, quando a gente fala de área espiritual, diáconos, auxiliar eficientemente o pastor nas suas tarefas. Como fazer visitas que edificam? Quando você vai fazer uma visita... Não, rapaz, eu estou constrangido aqui, cara. Olha aqui, bicho. Quando eu vi você desse jeito, eu falei, não vou nem entrar. Aí subiu o Waldenberg aqui, eu falei, vou embora. Vou botar um terno e volto já. Eu não sei nem como é que os presbíteros deixaram eu ficar aqui hoje. Estou até assim, meio constrangido aqui. Gente, continuando aqui. Como fazer visitas que edificam, gente? Quando você faz uma visita, diácono, isso aqui cabe para presbítero também, tá? Não é só para diácono, não. Como é que é a sua visita? Aí você leva a sua esposa junto. A sua esposa, quando vai com você, ela vai de carinha boa? Ou ela vai... Não queria visitar essa fulana, porque essa fulana não sei o quê. Vocês dão risada, gente, mas o negócio é feio, viu? O negócio é feio. Aí, como é que funciona? Como é que você ora? Diácono. Serve para todo mundo, tá? Como é que a gente ora? Como é que é a vida de oração do diácono a sós e com necessitados, por exemplo? Como é que é feito isso? Como é que você trabalha isso na sua vida como diácono? Você talvez esteja aspirando o diaconato, quer ser um diácono futuramente. Como é que você faz isso hoje já, antes de tudo? Antes de de ter o título de diácono, né? Como é que a gente faz? Trabalhar o dom do evangelismo pessoal, fazer discípulos. Gente, falar palavrão é pecado? É? Depende do contexto aqui, ó. Agora, não fazer discípulos é pecado? Não fazer discípulos é pecado? Por quê? É uma ordenança. E quantos discípulos vocês têm feito nesse ano? Estão pecando. Está vendo? Estão pecando. Estão pecando porque não fizeram discípulos. Agora, se eu não evangelizo como diácono, se eu não faço discípulos como diácono, como é que eu vou ensinar o caboclo aqui que quer ser diácono a fazer? Se eu não faço. E esse é um problema sério dos crentes hoje, da igreja como geral, não só de diáconos e presbíteros e pastores, mas de membresia geral, que não faz discípulos. Nós somos chamados só para isso. A igreja existe só para isso, gente. Não existe para outra coisa, não. Gênesis, Apocalipse. Qual é o assunto? Redenção. O assunto da Bíblia é redenção, tá bom? Céus, terra, céus, povo. Apocalipse, novos céus, nova terra, novo povo. Não tem conversa, gente. Se eu não estou fazendo isso como discípulo, eu não estou fazendo discípulo como diácono que sou, como presbítero que sou, como pastor que sou, eu estou pecando contra o Senhor. Então, como é que eu vou ensinar o meu aluno lá, aquele que eu quero que seja diácono ou presbítero, seja lá o que for, se eu não faço? Se eu não sei fazer?
Então nós precisamos parar para pensar na nossa vida, o que nós estamos fazendo exatamente como diácono. Não é só abrir porta e fechar porta. Ter todas as chaves da igreja. Que maravilha, né? Que molho de chave assim. Bom. Eu sou diácono da igreja. Só faz isso. Receber novos convertidos. Hoje isso aí é problema do presbítero. Isso aí é o pastor. A grande função de diácono e presbítero, sabe qual é? É ir para a igreja para falar mal do pastor. Por quê? Porque não são ensinados que a coisa é diferente. Eu vou lá ver o que o pastor vai pregar hoje. Ele está pregando bem, não. Brinca muito, esse é muito sério demais, só dá paulada. Esse daqui, coitado, não sabe nada da Bíblia. Mas, se presbítero e diácono existe só para isso, então nós estamos enrolados. Porque nenhum pastor vai ser bom. Nenhum pastor vai prestar. Nenhum pastor vai ser bom. Então nós precisamos parar para pensar na área espiritual. Como que nós estamos fazendo? Eu não vou dar resposta para vocês. Poderia até dar. Mas não vou dar. Eu quero que você pare para pensar nessas coisas. Esse material vai ficar aí. Depois você pode pegar lá com o Miltinho lá e tá lá no micro dele lá. Aí você pega, leva para casa, senta, estuda e pensa. Porque se eu der para você a resposta, tá fácil, né? Tá simples. Mas vamos continuar aqui. Área social. Como que você identifica e atende necessitados domésticos da fé? Opa, tem que ter comunhão, tem que ter conversa. Não é? Porque eu posso vestir a minha roupinha de ver Deus domingo e ir para a igreja, certo? Aí eu chego lá, sento, todo crente. Maravilha. Oh, Senhor. E vou embora, mas lá em casa não tem comida, estou devendo prestação do carro, meu apartamento está entregue para a justiça, mas eu estou lá. Como é que você vai saber se eu estou necessitando de alguma coisa ou não? Na área espiritual também, viu? Como é que você vai saber ou não? Se você não me conhece, se você não me cumprimenta, se você não fala comigo, se você não sabe nem meu nome. O problema das igrejas são os grupinhos que se formam, né? Isso é um problema sério. Panelinha, aqui, ó, panelinha. Então eu sei da vida dos três aqui, porque nós quatro aqui, acabou o culto, nós estamos juntos. Nós sentamos no mesmo banco, nós tomamos café junto e nós falamos mal de todo mundo junto. Certo? Não fala, não. É assim que funciona. Aí o que acontece? Eu sei a necessidade dela, eu sei, e eles sabem a minha. Mas eu não sei dela. Por quê? Porque eu não converso com ela. Não sei o nome dela. Não tomo café com ela. Não faço nada. Mas ela está passando necessidade. Como é que eu vou saber? Percebe, gente? O diácono, ele vai além de abrir porta, fechar porta e colocar a ceia domingo aqui. É além. Nós precisamos abrir a nossa mente para pensar diferente. E não pensar só naquilo que me foi dado a fazer. Quando eu recebi o título, de diácono. Como atender, caminhar necessitados que aparecem nos horários de culto. Isso é problema do plantão. Não é problema do plantão. O diácono, ele tem que estar atento a tudo que acontece na igreja, assim como o presbítero. Tem que estar atento. Chegou um visitante. E aí? Tem que saber que é visitante. Ele tem que conhecer os membros da igreja. Ele tem que saber quem são os membros da igreja. Tem que saber até o nome de todos, se possível for. Aqui tem 300 pessoas. Você sabia o nome de todo mundo? Se vira, meu. Há uma lista. Escreve. Agora, se a gente não para pensar, gente, nessas questões, como que eu identifico os necessitados? Eu preciso ter comunhão. Eu preciso andar junto. E isso, o diácono, ele tem que fazer isso, ele tem que exercer isso.
Não, os diáconos tinham que estar aqui. Onde que estão os diáconos dessa igreja? Não estão aqui, ó. Você acha que eles estão preocupados? Ah, mas um está com gripe, o outro está não sei o quê, o outro dormiu porque estava frio, o outro foi dormir tarde ontem porque não sei o quê, o outro foi viajar. Tá bem. Vai sentar na mesa administrativa, vir para o culto ver se o pastor está pregando bem, isso ele vem. E aí toma decisões que realmente não deveriam tomar. Ou seja, você não está ensinando alguém a ser diácono, então dificilmente ele vai ser um bom diácono. Ele vai ser um diácono ruim igual você. E esse é o problema das igrejas. A maioria delas, pelo menos, né? Não estou dizendo que essa aqui não, que essa aqui não tem problema não. Viu? Essa aqui é chique. Estamos juntos? Era essa a palavra que eu tinha que falar? Área administrativa, agora pega aqui um pouquinho, né? Ó. Princípio de elaboração de estatuto. Coutinho estava aí, eu falei, você vai embora, Coutinho? Eu vou embora porque eu estou passando mal. Eu falei, rapaz, falei para ele, você vai morrer um dia, pode ficar aqui. Né? Mas ele acabou indo embora, né? Aí ele foi embora e eu falei, cara, você não está lá, eu vou falar de estatuto lá, você tinha que estar lá, rapaz. Porque quando fala de estatuto, qual é o primeiro nome que vem na mente? Coutinho. Fala com o Coutinho. Coutinho sabe tudo de estatuto. Quantos diáconos aqui já leram o estatuto da igreja? Um de 3. Ufa, graças a Deus. Pelo menos alguém leu. Tem que ler, tem que saber. Ah, não, mas quando tem mudança de estatuto, aí o pastor vai lá e coloca na mesa e a gente vê o que vai mudar. Mas você não sabe nem o que está mudando. Se você não sabe nem o que tinha, como é que você sabe o que está mudando? Precisa ler, precisa saber, precisa conhecer. Exigências legais para o funcionamento de uma igreja local. Falava com o Ariel ali fora. Ele tinha que estar me ouvindo aqui, né? E aí, Ariel? Não, presbítero é espiritual, tem que pregar. Diácono abre igreja, fecha igreja, põe ceia. Eu falei, cara, alguma coisa está errada, bicho, não é possível, não, é? Aí depois o Gabriel falou assim, o senhor é pastor, né? Eu falei, eu? Acho que não. Descobri. Isso depois de meia hora conversando, né? Mas tudo bem. Agora, eu preciso saber o funcionamento, escritura, alvará, licença, reforma. Tudo isso o diácono aqui sabe? Ah, não, porque isso daí é problema do pastor. Ah, não, porque isso daí é com os presbíteros. Ah, não, porque isso daí a gente resolve na mesa. Ah, eu só digo sim, digo não e vou embora. Mas você tem que saber. Você tem que conhecer. Ah, não tem tempo para isso não, pastor. Trabalho. Ué, todo mundo trabalha. Eu trabalhei, a última empresa que eu trabalhei foi a Johnson & Johnson. Trabalhei lá por 6 anos. Até que eu decidi me aposentar e ficar só como igreja. Só como igreja. Aí, só pastor de igreja, né? Mas antes disso, trabalhei. Abrimos Caçapava, eu era presbítero. Eu não era pastor. Aí pastor João Arantes, pastor Abimael, que ainda era presidente da denominação, e o pastor Evaldo, que foram lá me consagrar. Que viram em mim pastor não sei aonde, né? Mas se os 3 viram, eu não vou discutir, né? Acabou, né? Então, morreu o assunto. Agora, como que a gente pensa nessa questão de construção, reforma e alvará? Eu tenho que saber, eu tenho que conhecer. Eu, como presbítero, não passei o diaconato, já fui presbítero direto. Mas sempre servindo. Mas a ideia é, conhecia, sabia. Agora a gente precisa saber. O diácono, ele tem que ter conhecimento de causa, gente. Como aproveitar o tempo, como planejar. Se os diáconos que não estão aqui tivessem planejado estar aqui, eles estariam aqui. Só que eles não planejaram. Eles tinham outras prioridades, que não era essa hoje aqui. Entende isso ou não? Então eu tenho que planejar o meu tempo, eu tenho que pensar. E planejar
não significa que vai ser executado, mas eu planejo para que aconteça. E se Deus abençoar, vai ser feito. É assim que funciona. Como trabalhar com finanças, tesouraria, contabilidade dirigida para a igreja, atividades bancárias. Ah, isso é problema do tesoureiro. Quem é o tesoureiro aqui da igreja? Está aqui ou não? Não, tá? Não. O Ariel? Coitado do Ariel, cara. Coitado. O Ariel tinha que estar aqui, rapaz. Não precisa... Olha, então. Aí complicou, hein? Aí complicou. Não se fala mais de Ariel aqui, por favor. Morreu o assunto. Ah, tá bom. Está justificado. Pronto, acabou. Né? Mas precisa conhecer essas questões, gente. O tesoureiro, esse é problema do tesoureiro, ele que se vire. Não. Eu preciso saber o que está acontecendo com a igreja, como diácono. Eu preciso entender essas questões de finança, contabilidade. Preciso saber. Eu preciso saber. Sabe por que eu preciso saber? Para a questão não ficar somente em cima do tesoureiro. Porque se acontece alguma coisa, a primeira que vai levar para o lado é o tesoureiro. Eu sou tesoureiro da MEAR, junto com o Miltinho. Cadê o Miltinho? Está ali escondido ali. Ó. O primeiro que vai levar para o lado, quem é? É o tesoureiro. Mas o que a gente faz é deixar muito bem esclarecido e colocar tudo aberto para todo mundo ver. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Agora, o diácono, ele tem que ter uma proatividade em querer saber. Chega para o tesoureiro e pergunta para ele, como é que está a finança esse mês? Deixa eu dar uma olhada aí na papelada. Deixa eu ver como é que está indo. Como é que está o saldo do banco? Qual o problema? Nenhum. Mas tem que saber. Qual a responsabilidade trabalhista da igreja? Os diáconos sabem a responsabilidade trabalhista da igreja? Aqui tem funcionário essa igreja? Tem. Tem quantos funcionários? 4 funcionários. Então, todos são registrados, todos são CLT, tudo certinho, tudo bonitinho. Né? Então, os diáconos sabem disso. Os diáconos sabem disso. Isso é problema do pastor, isso é problema do presbítero, isso é problema não sei de quem. Eu só estou aqui para abrir porta, fechar a porta e colocar ceia. E tirar, tem que tirar, só estou colocando ceia. Todo domingo tem ceia aqui? Não, né? Não. E prática de liderança de reuniões. Diácono, por achar e por pensar e por ter sido doutrinado a pensar que ele só é diácono para abrir porta, fechar a porta, colocar ceia e tirar ceia, então ele chega na mesa administrativa, ele senta lá e os presbíteros descem a lenha, né? Pá, 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 o pastor, pá, 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 e os diáconos estão lá. Agora vamos votar, vamos. Coitadinho do diácono. O diácono, ele tem que ter essa questão de liderança de reuniões. Por exemplo, quando tem reunião aqui administrativa, o pastor aqui, ele está aqui. O pastor aqui, ele manda a pauta de reunião para vocês uma semana antes, para vocês avaliarem a pauta de reunião e saber o que vai acontecer na reunião, e chegar na reunião e discutir cada item. Sim ou não? Eu não gostaria que o pastor respondesse, mas tudo bem. Manda para a liderança. Então a liderança sabe o que vai acontecer. O diácono leu. Certo? Então você tem que saber o que você vai falar na reunião. Você já tem que ter uma ideia já pré-formada daquilo que você vai dizer. Você já sabe. Então você já sabe. Você não chega lá e cai de paraquedas. Né? Caí de paraquedas aqui hoje. O que tem na reunião hoje, pastor? Qual que é o assunto? Não. Pode ser assim. Então nós precisamos pensar, gente, nessas questões administrativas. Como é que nós estamos trabalhando? Na parte espiritual, como é que nós estamos fazendo? Na parte social, como é que nós estamos fazendo? Diáconos, aspirantes a diáconos. Presbíteros também, né? Mas
Como é que a gente faz? Pelo que está sendo falado, existem muitas informações a respeito a ser passado para esse grupo. Então, não seria o caso de investir mais em treinamento dessa equipe? Sim, sim. Tanto de presbítero quanto de diácono. Não tenho dúvidas disso. Só que esse trabalho que nós estamos fazendo agora, que nós começamos dentro da MEAR, é um trabalho que estava parado há muitos anos, desde o falecimento do presbítero José Carlos, certo? Então, como eu disse, esse material aqui, 80% é dele. Então, nós estamos retomando isso agora, certo? Por isso que eu disse que eu não vou dar as respostas. Eu podia dar a resposta para todas aquelas perguntas que nós já fizemos aqui. Mas vocês têm que parar para pensar e não somente esperar a resposta vir e eu já vou fazer igual o pastor lá falou aquele dia. Não. Não pode. Senão fica fácil. Né? Senão fica fácil. Treinamento, essas coisas, nós estamos elaborando, pensando para o ano que vem. Para o ano que vem pensar nisso. Esse ano, nós só estamos dando aí o start da coisa para começar a fluir. Como eu disse, agora em agosto nós vamos estar lá no Oeste Paulista. Vamos reunir 4 igrejas lá. Vamos falar a mesma coisa lá. E depois nós queremos fazer isso regional. Vamos pegar toda a nossa região, fazer um trabalho com presbíteros, com diáconos, tudo direitinho. Tá, mas isso é mais para frente. Então, continuando aqui, quando a gente olha para isso, o oficial é a igreja. Então, qual é o objetivo? Entender a necessidade de ser reconhecido como oficial. Alguém separado por Deus para cuidar da igreja. Você é diácono para cuidar da igreja. Quando eu falo cuidar de igreja, eu estou me referindo a quê? Exatamente. Tanto ao prédio quanto a pessoas. Certo? Por quê? Porque eu preciso cuidar do prédio para ele ficar bem, para ele ficar tranquilo, para a gente poder ter um culto bom. Certo? Certo. Eu preciso cuidar de pessoas, para que as pessoas possam chegar aqui já espiritualmente bem. Função diaconal, função do presbítero. Então, é alguém separado por Deus para cuidar da igreja do Senhor. Você não está aqui para bater no peito e falar assim, eu sou diácono, eu sou presbítero, e ninguém mexe comigo. Gente, está no lugar errado e está falando besteira. Não é assim que funciona. Se todos somos servos, como falamos no início, se todos estão para servir, então nós precisamos parar para pensar como que nós estamos servindo. Alguém abre 2 Reis 4, leia para mim, por favor. 8:10. Alguém leia, por favor? 4, 8, 9, 10. É Eliseu. É o outro. É o irmão dele. Eu estava esperando o microfone aqui. Vamos lá. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o consagrou a comer, a constrangeu, desculpa, é a vista, né, que ele está falhando, constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é o homem santo de Deus. O que ela viu no Eliseu, para descrevê-lo assim? Desculpa. Tinha um crachá. Usava uma túnica especial. Ela conhecia ele. O que é o contexto aí de Eliseu com a viúva? Com a rica aí, com a mulher rica? O que é o contexto?
Vamos, gente, o pastor não está ensinando a Bíblia para vocês aqui? Estava ali fora com Ariel. Eu falei que eu não ia falar mais dele, mas eu tenho que falar dele. Aí nós dois estávamos avaliando quem eram os presbíteros e quem eram os diáconos. Eu e ele. Aí chegava, eu falei, quem que é aquele lá? Aquele lá é presbítero. Eu falei, ele anda como presbítero, ele fala como presbítero, ele cumprimenta como presbítero e ele é careca. Aí ele, é verdade. Aí chegou outro. Aí ele eu falei, aquele lá. Ah, aquele lá também é presbítero. Que está em pé, ela estava ali, em pé ali. Não, é careca também. Estava presbítero. Aí, o nome do irmão é? Roberto. Isso, Roberto. Falei, e aquele lá? Ah, aquele lá também é presbítero. Falei, mas não é careca. Não, mas ele já está jogando para trás para ficar careca. Entendeu? É assim. Agora, o que essa senhora viu? O que essa senhora viu naquele homem que passava e disse que ele era um santo homem de Deus, gente? Atitudes, exemplos. Não, sempre passava. Mas sempre passava. Toda vez que ela via ele, ela dizia para o marido dela, é homem de Deus, vamos construir aqui um puxadinho aqui, porque ele tem que ficar aqui no puxadinho que nós vamos fazer, né? Agora, quando a gente chega na igreja como presbítero, como diácono, as pessoas que olham para nós, os que são membros da igreja, bom, eles aqui vão sair. Eu estou constrangido aqui, viu, cara? Porque eu cheguei aqui, eu não sei como é que os presbíteros deixaram eu entrar aqui hoje, cara. Viu? Mas aí, eu sei que são pastores, ó. Se você olhar para mim, você vai falar que eu não sou pastor. Nem eles lá fora descobriram que eu sou pastor. Entendeu? Nem eles sabiam. Eu falei que era desviado, ele falou, não, precisa voltar, irmão. Eu falei, eu vou voltar. Um dia eu volto. Entendeu? Eles estavam fazendo o papel deles, né? Agora, quando o diácono chega aqui na igreja, ou se você vai abordar alguém que é visitante aqui como diácono, você aborda esse alguém, ele vai saber que você é diácono. Ele vai saber que você é um homem separado por Deus para fazer determinada coisa na igreja, determinada função, exercer uma determinada função na igreja. Ele vai saber isso, ele vai entender isso. O que ela viu em Eliseu que o qualificou assim? Percebe? Atitude, tá? Atitude. Eu sou diácono, eu sou presbítero. Mas se você olhar bem, tem muitos assim, viu? Tem muitos assim. Que acha que vai impor uma situação, vai se impor estando dessa forma. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque quando a gente fala em igreja, a gente fala em diácono e presbíteros, eles são os líderes da igreja, eleitos pela própria igreja. Certo? Quando o Jeto fala com Moisés lá, não é isso? Não tinha ninguém de fora. Dentre o povo. Então, são pessoas capazes, são pessoas que vão exercer uma função na qual a igreja vai ser abençoada por isso. Esse é o ponto. Então, as pessoas precisam olhar para nós, que somos líderes, eleitos pela própria igreja, como tal. Como presbítero, como diácono, como pastor. Né? Precisa saber. Agora, continuando aqui. Quando a gente olha para o oficial e para a igreja, o que você espera ver no homem de Deus? O que Deus espera encontrar nos homens que Ele escolheu? Por que será que nos escolheu? Por que escolheu você para diácono? O que espera encontrar quando voltar? Eu posso responder todas as perguntas? Posso. Tenho todas as respostas. Mas não vou responder. O que você espera ver no homem de Deus? Você, como diácono. Então, se a gente espera ver algo em alguém, se você espera ver algo em alguém,
Então, se você não tem aquele algo que você espera ver em alguém, você tem que trabalhar na sua vida esse algo, para que esse algo você possa transmitir para alguém. Entendeu o que eu falei ou não? Ou quer que eu desenhe? Esse é o ponto. Agora, o que Deus espera encontrar nos homens que Ele escolheu? Você é diácono aqui na igreja. Ou você está aspirando o diaconato, sei lá. O que Ele espera encontrar em você? Quando Deus olha lá do seu alto e sublime trono, como diz Isaías, né? O que Ele espera encontrar no diácono? O que Ele espera encontrar em você, que é diácono aqui hoje? Por que será que escolheu você? Você é pecador que nem eu? Ia para o inferno que nem eu? Só não vai pela graça de Cristo? Não é porque somos bons, tá bom? Não é porque somos mais bonitos que todo mundo? É pela graça de Cristo. Não vai porque é presbítero, porque é diácono. Não vai porque é pastor, é pela graça de Cristo. Por que Ele escolheu você? E eu tenho que parar, pastor? Só? Não vai dar para acabar não, é? O que Ele espera encontrar quando voltar em você? Fala, irmão. Sério, né? Nós estamos na escola bíblica dominical, nós temos que ir para a palavra, né? Texto clássico de Atos fala da instituição dos diáconos, eu não vou ler tudo em função do tempo, mas lá descreve a situação das mesas que não estavam sendo atendidas, então os apóstolos, eles estabelecem o diaconato. E lá Atos 6 conclui o texto, né, depois de citar os nomes. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Lá em Atos. Depois, 1 Timóteo 5, 22, ele dá o conselho: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplices de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Quando a gente exerce o diaconato, o presbiterato, a gente exerce diante de Deus. A gente responde diante de Deus pelo que a gente está fazendo, né? Então a Bíblia, ela responde muito das questões que a gente coloca. É uma coisa muito séria. Quando a gente é consagrado, a gente é separado, como o senhor falou. A gente é separado para o serviço, né? E a gente vai exercer o ofício autoritativo diante do povo de Deus, respondendo para Deus. Não existe ex-diácono, não existe ex-presbítero. Uma vez que você é consagrado, Deus não volta, Deus não muda de opinião, né? Então, o ofício que a gente almeja e que a gente é escolhido por Deus para fazer é uma coisa muito séria. A gente tem que pensar muito bem no que a gente está fazendo. Porque o presbítero, o diácono, não é o título que faz você presbítero, não é às vezes a gente erra na escolha, né? Mas a forma como você exerce esse ofício diante de Deus é que faz você o diácono, o presbítero por excelência. Na história dessa igreja, nós tivemos diáconos excelentes, que marcaram a história dessa igreja, que a gente lembra, né? E cada um sabe, cada um que conviveu com essas pessoas sabe como foi exercido o diaconato diante de Deus, como essa pessoa trabalhou diante de Deus, né? E o exemplo fica de alguém que serviu a Deus de coração, com excelência, né? E que levou a sério o ato de consagração a que ele foi sujeito. Amém. Duas coisas, irmão. Você vai ficar bravo comigo, mas eu vou ter que falar. Depois você fala com o seu pastor e ele resolve com você. Atos 6 não fala de diácono. Não existe nenhuma indicação ali ou palavra no grego que diga diáconos. Foram levantados homens, pessoas, e aí tem a especificação de cada uma deles. Eu prefiro ficar com Timóteo, quando Paulo escreve e fala exatamente sobre o diaconato. Uma outra questão eu vou prestar contas para Deus. Perfeito. Mas isso não exclui a minha responsabilidade de fazer todas essas coisas, porque eu vou ter que prestar contas para Deus.
Porque quando eu falo eu vou prestar contas para Deus do que eu estou fazendo, eu posso fazer qualquer coisa. Então eu tenho que olhar, eu tenho que pensar, o que eu estou fazendo para agradar o meu Senhor, porque Ele vai voltar. E Ele quer encontrar algo diferente aqui. Esse é o ponto. A minha responsabilidade de fazer, o chamado de Deus para mim, não exclui a minha responsabilidade que eu tenho que fazer. Porque senão fica cômodo. Ah, Deus me chamou. Tá, e daí? Qual é o próximo passo? Ah, Deus E é sério. É um compromisso, como o irmão disse. E é muito sério. Então temos várias questões a ser tratadas e levantadas nesse âmbito, né? E a gente precisa pensar nisso. Como é que nós estamos fazendo? Estamos fazendo certo? Eu não sei quantos anos que os irmãos aqui são diáconos, mas 2, 3, 4, 5, 10 anos diácono, ou mesmo presbítero, será que até agora o que eu fiz está certo? É desse jeito mesmo? Eu tenho que continuar assim? É isso que eu tenho que ensinar para as novas gerações? Para aqueles que estão chegando agora? Como é que a gente faz? Não vai dar tempo não, pastor. Existe um atalho, existe uma fórmula mágica? Timóteo revelou ser necessário observar certas qualificações, né? Eu tenho certeza que o Jonathan já falou isso domingo passado aqui, né? Então não vou nem entrar nos méritos. Deus tinha chamado diferente para pessoas da igreja. Ou seja, a Bíblia registra a história de homens muito diferentes unidos por Deus. Jacó, por exemplo, era cheio de carisma, mas não tinha caráter. Só depois da sua conversão que ele muda. Né? Agora, João Batista cheio de caráter, mas não tinha carisma. João Batista não tinha carisma nenhum. Né? Nenhum, zero. Veio lá do deserto, lá não sei o quê, daquele jeitão dele lá e descia a lenha. Não tinha carisma, não queria nem saber. O Cornélio, piedoso, temente a Deus. O Pedro tinha Jesus, mas tinha acepção. Os textos estão aí, o trabalho vai ficar aí, depois você pode pegar lá com o Miltinho lá e levar para tua casa e pensar devagar, com calma. Né? Como é que a gente faz com relação a essas questões, né? Opa, não foi encontrado na rede alguma coisa aqui, resolver. Estou tentando resolver, não resolvi nada. Mandou ler um código QR, não vou ler. Cadê o Miltinho? Aí. É que ele já encerrou a minha parada aqui, mas tinha um monte de coisa para falar ainda. Ah, como é que você faz isso comigo, bicho? Na sua igreja pode haver pessoas com essas características, de Pedro, de João Batista, O que Deus nos orienta? Estarmos juntos, mas sem reservas. E respeitar, mas sem reverenciar. Precisam ver isso? O diácono ele tem que ter carisma. O diácono ele não pode ter acepção de pessoas. O diácono ele tem que pensar exatamente como que ele está agindo para que as pessoas possam olhar para ele e ver um homem de Deus, trabalhando em prol da obra de Deus, para agradar o dono da obra de Deus, que é o próprio Deus. É simples, gente. A Bíblia não tem dificuldade. Nós é que criamos as dificuldades. Próximo, Miltinho, por favor. A graça de Deus doa o carisma e forma o caráter. Os que têm carisma ou caráter têm por causa da graça de Deus e não por mérito. Já estou acabando, tá? Não por obras para que ninguém se glorie. Tá bom? Eu abro porta melhor do que o irmão, porque eu não bato a porta quando eu abro. O irmão lá, quando abre, ele abre de uma vez, nesse dia quebrou a maçaneta. Eu não, eu sou delicado. Funciona, gente. Não anda. A igreja não caminha. Fica com picuinha, com coisinha que não vai. Não vai, e a obra está parada, e você não está fazendo discípulo, está pecando. Está preocupado com outras coisas. Próximo, Miltinho. Acabou? Qualidades para a liderança da igreja. Que tipo de qualidade Deus dispensa aos líderes que Ele mesmo escolheu? Que tipo de qualidade uma igreja espera de seus líderes?
Como compreendemos que Deus escolhe e capacita aqueles a quem Ele chama? Como esta qualificação entra na vida de um homem chamado? Esse negócio aí de que Deus capacita, como é que tem uma frase aí que é usada, né? Deus não chama os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Eu acho linda essa frase. Eu acho maravilhosa essa frase, só que não presta. Como é que Deus vai capacitar um diácono que não foi ensinado por outro diácono? Como que ele tem que ser diácono? Deus vai fazer lembrar. Também não tem nada a ver. Porque está na Bíblia, pastor. Deus vai fazer lembrar todas as vezes que você está escrito, mas vai fazer lembrar o quê? A Bíblia. A palavra. Se você estuda, se você conhece, se você sabe. Então, você precisa ensinar. Certo? Nós não temos ensino? Nós não temos doutrina? A Bíblia não é doutrina, tem que ensinar? Então tem que ensinar o caboclo lá a ser diácono. Senão não tem jeito. Deus vai capacitar o outro através daquilo que eu estou ensinando o outro a fazer. É simples, gente. Qual é a dificuldade? É a pergunta. Né? Próximo minutinho, por favor. Senão não termino aqui hoje. Vamos observar Jetro lá. Jetro nós já falamos aqui agora há pouco. Dentre o povo, alguém que possa liderar, homens capazes, temente a Deus, de verdade, que aborreçam a avareza. Homens de verdade, viu? Isso é sério também, viu? Não vou entrar nos méritos. Próximo minutinho, por favor. Conclusão. Qualidades indispensáveis, vida com Deus, necessárias, dons espirituais e extras, talentos para cuidado do povo. Fé, disposição, coragem, amor, discernimento, aptidão para ensino. Diácono pode ensinar? Mas lá Timóteo não fala isso, não. Ele só fala que o presbítero tem que ser apto para ensino, mas o diácono não. E aí? O diácono está ensinando? Pronto. Então pode ensinar. Claro que pode. Qualquer um pode ensinar? Qualquer um pode ensinar, gente. Sensibilidade. Isso também é um problema, né? Diácono que tenha sensibilidade para saber as necessidades, que nós já vimos agora há pouco, para saber o que está acontecendo, para ver. Conhecimento bíblico. Conhecimento bíblico. Não, isso é problema do presbítero, porque ele é a vida espiritual da igreja. Eu só abro a porta, fecho a porta, boto ceia e coloco tiro ceia. Só isso. Então a questão espiritual fica para o presbítero e para o pastor. Diácono não precisa. Claro que precisa. É lógico que precisa, assim como todo crente. Né? Pregação. Precisa pregar? Precisa. Eu saí de férias esse mês. Estou de férias, viu, pastor? Estou aqui, ó. Ainda bem que o salário foi bom hoje, o valor que eu vou receber aqui foi bom, senão não vinha não. Foi bom. O meu diácono está lá, porque eu não tenho presbítero lá na igreja lá. Só tem um diácono. Ficou lá. Pregou, está pregando nas quartas-feiras, dando estudo nas quartas-feiras. Está fazendo. Eu ensinei ele a fazer. Como que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó. É assim que tem que ser feito. E ele está fazendo. Eu falei assim, que joia, já posso sair. Né? Já tem quem pregue. Né? Temor, visitador, comunhão. Irmãos, questões práticas que nós precisamos. Acabou, né, Miltinho? Obrigado. Questões práticas que nós precisamos saber, conhecer. Diáconos precisam ter isso. Diáconos precisam pensar nisso. E precisam exercer isso. Como eu disse, o material vai ficar aí, depois você pode pegar, leva para casa, avalia com calma, pensa direitinho, faz uma lista daquelas, responde aquelas perguntas, porque é importante você responder aquelas perguntas, você responder, não eu responder para você. Eu poderia, mas não vou. Pastor falando, é visão do pastor. Então tem a sua visão na sua resposta. Né? Responda as perguntas, uma por uma, pensa direitinho, vê o que você vai fazer, ensina outro a ser diácono, igual você.
Ah, não, eu sou muito tímido para ensinar. Então você não é diácono. Você não está fazendo nada de diácono. Se você estivesse fazendo, você estaria ensinando. Estaria ensinando. Não é? Essa é a ideia, essa é a questão. Jesus ensinou os 12 a fazer o que eles tinham que fazer. Não ensinou? Ficou 3 anos ensinando? É isso? É isso. Aí quando ele morreu, foi cada um para um lado, né? É. Então, mas tem que ensinar, gente. Tem que ensinar. Nós aprendemos, então nós temos que ensinar, passar para as novas gerações, porque senão acaba. Daqui uns dias não tem mais diácono, não tem mais presbítero, não tem mais nada. Não tem mais nada. Tem só gente reclamando, tem só gente fazendo isso, fazendo aquilo, enfim. Mas é isso. Então, fica aí a nossa palavra, que Deus abençoe vocês, viu? Desculpa aí alguma coisa, alguma brincadeira, alguma questão, mas faz parte aí do nosso trabalho. Que Deus possa abençoar muito vocês. Se tiver alguma pergunta, faça para o Waldenberg, depois ele responde para vocês. Né? Tá? Ok, gente? Deus abençoe. Não sei quem vai encerrar, o Carlos que encerra? Muitas questões aí para refletir, para pensar, né? E que Deus complete e direcione as nossas mentes e os nossos corações aí naquilo que precisamos fazer. Vamos ficar em pé e vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai querido, porque o Senhor é um Deus bondoso, gracioso e tem sido bondoso para conosco, para participar da Tua igreja, Senhor. Que o Senhor mesmo nos capacite, mas, ó Deus, que então nesse discernimento de como devemos seguir, nós possamos tomar decisões, possamos, ó Deus, direcionar as coisas para que a Tua obra aconteça, para que líderes sejam formados e para que eles abençoem a igreja, Senhor. Muito obrigado por cada irmão aqui. Nós oramos, nós te buscamos agora, Pai querido, porque dependemos do Senhor. Reconhecemos que o Senhor é Deus. Reconhecemos, ó Deus, que o Senhor é o Deus da igreja. E, ó Deus, nessa direção, nesse entendimento, nós te buscamos para que o Senhor mesmo nos abençoe. O Senhor mesmo nos dê todas as condições para fazer a Tua obra, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Tem misericórdia. Obrigado pelo pastor José Roberto. Que o Senhor continue abençoando também no seu ministério, nos desafios que ele tem, inclusive de estar, ó Deus, no departamento de oficiais, treinando e capacitando homens para servir melhor ao Senhor. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Eu que agradeço. Valeu.